seja bem-vinda, Olá, Lígia, boa noite. Maria, quem mais? Erivane, Marcão, Magelo, Alzira, seja muito bem-vinda, Jaque, Raquel, seja bem-vinda. É porque é para me despertar, meu querido, que eu tô com sono. Mas, gente, ó, você tô aqui atrás, tô com cara de sono, eu dei um cochilo ali de sono, é porque para quem acorda de 4 horas da manhã é pancada, viu? Nessa hora já o tic-tac já vai batendo, mas eu dei um cochilinho ali para poder estar aqui. Então eu queria que nós pudéssemos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando, minha gente, a internet tá aqui, caiu. Digam aí, vocês estão escutando? Que eu não tô vendo mais ninguém aqui. Pessoal, vocês estão nos escutando? Sim, eu estou escutando. Então tá bom. Eu também estou escutando. É porque a gente não tá vendo mais ninguém agora. Eu não tô vendo mais ninguém. Não sei se a internet tá aqui. Então, minha gente, que nós possamos fechar os nossos olhos. E nesta noite nós possamos realmente nos ofertar ao Senhor. Nosso cansaço, nosso sono, o nosso dia como foi, se o dia foi bom, se o dia foi alegre, se o dia foi estressante, se foi triste, se foi angustiante. Você possa ofertar o seu dia. Não há melhor dia nós ofertarmos a nossa vida como o domingo do Senhor. E muitas vezes parece que, pô, bicho, eu quero fazer um estudo de domingo, 8 horas da noite. Mas nós temos provado da graça de sermos fiéis. Já estamos no capítulo 11, não é isso? 11. É 11, 12 ou só 11? 11 e 12 hoje. 11 e 12. De 22 capítulos. 28, né? É 28 capítulos. Então já estamos chegando quase na metade. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Aqueles que não puderam, que sempre tem alguma dificuldade. Aqueles que eu louvo a Deus por tudo isso que nós temos passado. Esses brilhantes estudos que nós estamos fazendo. Daqui a pouco o padre chega, como sempre chega para fazer as correções necessárias. E muitas vezes, como eu individualmente só tenho acrescentado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque a gente tem buscado o mais profundo, não só do nosso conhecimento, mas também do nosso estudo, com aquilo que Deus tem falado e o que a igreja fala. Então não é um mero estudo daquilo que nós achamos, não é o nosso achismo. Ah, porque eu entendi assim. Ah, porque eu fiz isso. Não. O nosso estudo hoje é baseado principalmente na ação do Espírito Santo, porque nós somos do Espírito Santo que nos dá a vida e o que a igreja fala. Então, como tem sido rico para a nossa vida, como tem sido rico, como tem melhorado as nossas pregações. Você tem visto as pregações de Jaqueline, de Lourdes, a de Raquel, Marcelo. E aqui temos futuros pregadores, nós já vemos futuros pregadores como o Senhor está moldando. E eu queria que nós pudéssemos reconhecer que nós não somos nada. Então, nesta noite você possa reconhecer que nesta noite você não é nada, diante da graça de Deus. Você possa reconhecer que você é pecador, que nós temos defeitos.
E hoje o nosso estudo ele fala justamente sobre isso. O livro que eu estou lendo, a irmã, ela mostra que nós somos os piores servos inúteis. E o próprio Senhor nos confirma: você não é nada. Mas o que eu faço através de você se torna grande. Não pelo que você faz, mas é pelo que eu realizo através de você na vida das pessoas. Então nós só somos meros instrumentos aqui. Lígia, Tereza, Maria, Marcão e Erivânia, Jaque, Marcelo, Alzira, Raquel, André. Nós somos meros instrumentos. E eu queria cantar uma música que é muito particular. Uma música que nós iniciamos a preparação do nosso estudo de hoje. Reconhecendo que Jesus, nós não podemos mais viver sem Jesus. Não tem como viver sem Ele. A partir do momento que você conhece aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida, a ação do Espírito Santo na sua vida, você não consegue viver sem Jesus. Mesmo sabendo, mesmo reconhecendo que nós somos pecadores, mesmo reconhecendo que nas nossas falhas, nossos defeitos, mesmo nós caindo, nós errando, mas nós não conseguimos viver sem Jesus. E se sua vida, meu irmão, hoje não tiver, você não estiver reconhecendo que você não consegue viver sem Jesus, eis é o passo que você dá nesta noite. Você possa, se você conhece, se você não conhece, escute, faça dessa música a sua oração. Se você não rezou hoje, faça valer a pena cada segundo. Um domingo à noite, às 8h50 da noite. Caramba, bicho, um pleno domingo tu fazer um estudo. Mas foi o horário mais propício. Aquilo onde o Senhor quer realizar milagres e prodígios através desse estudo. Esse estudo ele vem para rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma e valer a pena. Eu sei e reconheço que vacilei, não me entreguei. Tuas promessas não esperei, me machuquei, não. Em Jesus eu não posso mais viver assim, sem você há um vazio dentro de mim. Tu és o meu amparo, em ti eu me refaço. Jesus, eu não posso mais viver assim, sem você há um vazio dentro de mim. Tu és o meu amparo, em ti eu me refaço. E ao final desse estudo, você possa cantar as maravilhas que Deus tem feito. Como é maravilhoso o que sinto aqui. Tua presença me envolveu. Teu amor é poderoso e que cuida de mim. Eu sei. Em Jesus eu não posso mais viver assim sem você. Há um vazio dentro de mim. Tu és o meu amparo. Em ti eu me refaço. Jesus, eu não posso mais viver assim.
Sim, eu jurei por ti. és o meu amparo. Ti é fácil. Amém? Então, como a André disse, hoje a gente vai começar, a gente vai fazer Atos 11 e 12. A gente vai começar pelo 11. Então, que vocês possam pegar a Bíblia de vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, para a gente dar início. Certo? Aí vocês vão com seu caderno, caneta, lápis, para anotar alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês perguntam. Se a gente não souber responder, depois a gente procura responder, ou até mesmo o padre depois responde. Eu recebi uma mensagem agora que ele não vai poder entrar hoje, porque ele está um pouco indisposto. Ele hoje não vai estar participando conosco, mas a gente tem um grupo, e qualquer coisa a gente pode colocar as nossas dúvidas lá, se a gente não souber aqui responder. Amém? Todo mundo pegou aí? Amém. Amém. Amém? Vamos lá. Tereza, pegou? Uhum. Peguei. Então vamos. Atos 11. Os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém da circuncisão, repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecerá, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope e, arrebatado em espírito, tive uma visão, uma coisa, a maneira de uma grande toalha presa pelas quatro pontas. Descia do céu até perto de mim. Olhei atentamente e distingui claramente quadrúpedes, terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mate e come. Eu, porém, disse: de nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto aconteceu 3 vezes, e tudo tornou a Travou aqui, viu? Tá tudo travado. Eu acho que a internet de Raquel deve ter caído. Voltou? Também acho. Estamos lhe ouvindo. Só não estamos lhe vendo. Agora voltou. Mas tá escutando, né? Tá escutando? Eu tô vendo. Eu tô escutando e tô vendo. Agora tá pegando tudo. Posso continuar? Voltou. Então, vamos embora de novo. Tere, que chegou agora, a gente tá no Atos dos Apóstolos 11, certo? Eu já tô lendo já o versículo 11 também. Nisso, chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviado a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os seus 6 irmãos aqui presentes, e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu, então, como em casa tinha visto um anjo diante e disseram: enviai alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito sobre eles, como no princípio descerá também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhe deu a mesma graça que a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo,
Com que direito me oporia eu a Deus? Depois de ter ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo, portanto, também aos pagãos: concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entretanto, em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia das coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até a Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortavam e perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou e o levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e de maneira em Antioquia em que os discípulos, pela vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio do reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas forças, enviar socorro aos irmãos. Assim o fizeram e o enviaram aos anciões, por intermédio de Barnabé e Paulo. Graças a Deus. E agora eu vou deixar Lígia aí um pouquinho com vocês. Boa noite a todos. Assim, não tenho muita experiência no estudo bíblico, não. Mas eu fiz um resumo de Atos 11, né? Que não é nada mais do que a continuação do Atos 10, né? Do versículo 45. Que a descida do Espírito Santo sobre o pagão Cornélio já havia provocado espanto e admiração entre os fiéis da circuncisão, que acompanhavam Pedro. Agora, os judeus cristãos de Jerusalém, escandalizados pelo fato de Pedro ter se hospedado na casa de um pagão e recebido o mesmo na igreja, pediu explicações. Dado o esclarecimento, reconheceu que Deus concedia a convenção para a vida. A dispersão provocada pela perseguição no tempo de Estevão levou alguns fiéis até Antioquia da Síria. Estes anunciavam o evangelho, não só aos judeus, mas também aos pagãos. Por isso, a igreja de Jerusalém levou Barnabé a organizar a comunidade de Antioquia. Como auxílio de Saulo, a comunidade recebe o nome de cristão. Então, eles foram batizados. Compreendemos que as bênçãos de Deus eram as mesmas para todos. Então, quando a ação do Espírito Santo nos gentios serviu para mostrar que o poder de Deus é único, foi aí que a igreja começou a crescer e formar novos conceitos e novos membros, com uma nova maneira de viver e pensar. Muitos de nós temos sustentado esse título de cristão como se fosse algo comum, mas não tão solene e tão sério que o mau emprego é equivalente à maldição. Ser cristão não é simplesmente dizer que acredita em Jesus. Ser cristão é ter Cristo refletido na vida. Que o Espírito Santo faça a maior obra em nossos corações e Jesus glorificado em nossas vidas. Irá se manifestar em obras de propósitos eternos. Raquel, se tiver alguma coisa a acrescentar, foi esse meu resumo. Sim, vamos lá. Circuncisão, né? Porque pode ser que alguém não saiba. Circuncisão Circuncisão é um procedimento
cirúrgico que escolhia o primogênito, com 8 dias de nascido, ele fazia cirurgia para não gerar filhos. Ele ser exclusivamente para servir ao templo. Então, era todo primogênito dos judeus para poder estar a serviço, à disposição daquilo que Deus pedia, segundo a lei. Era obrigatório na lei dos judeus fazer isso. Porque não entende que é... Em outro estudo, o padre falou sobre isso e disse que eles eram quem tomavam de conta das mulheres do reinado, não era isso? Isso. Lembra que até Davidson também comentou. Isso. Aí, minha gente, vamos lá, né? Agora eu vou falar um pouquinho. Só um negócio rapidinho de tu falar. E tem uma palavra aqui que é muito forte no versículo 5. Arrebatado em espírito. Depois você dá a sua... Não, mas você vai fazer, meu amor. Então vamos lá, minha gente. Como o Lígia também já partilhou aí, já disse, né? Esse capítulo 11, ele é a continuação do 10, né? Porque Pedro, quando ele foi visitar Cornélio, e daí ele foi muito julgado, ele foi procurar saber o porquê ele tinha feito isso, né? Que ele tinha sentado, porque sentar-se à mesa com uma pessoa era uma coisa muito sagrada, né? E Pedro foi para casa de uma pessoa que não era judeu e sentou à mesa, né? E estava lá. Então eles foram questionar, né, Pedro por conta disso, por conta que ele tinha ido sentar à mesa a uma pessoa que não era judeu. Então, para eles, a crença deles, Pedro estava violando essa crença que eles tinham, né? E daí Pedro foi explicar tudo, como foi que aconteceu, que ele estava rezando, né? E apareceu no céu, né? E ele vai falando tudo isso, e ele explicou também, né? O que Cornélio escutou também a Deus, e que o anjo também apareceu para Cornélio, falou com Cornélio, né? Deus falou com Cornélio mostrando. E o que me chama muita atenção é que está no versículo 16, quando ele diz, né? Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então, assim, isso assim chamou muita atenção, porque ele escutou ao Senhor, porque talvez se fosse outra pessoa, tinha dito, não vou, a gente não pode ir, não é a nossa crença, eu vou estar violando, e mesmo assim ele escutou, e mesmo assim ele ainda teve esse discernimento, essa sabedoria de dizer assim, Jesus falou, João vai batizar em água, e vós, portanto, batizarei no Espírito Santo de Deus, né? E ele realmente fala. E mais para frente, no versículo 17, também ele continua dizendo, pois se Deus lhe deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporei a Deus, né? Com que direito ele ia resistir ao Senhor nessa hora? Qual era o direito que ele tinha? Nenhum. Se eles também foram batizados, por que outras pessoas também não podiam ser batizadas? Por que outras pessoas também não podiam ter esse Espírito Santo? Deus, ele não nos quer a toda hora. Ele não escolhe assim, eu vou agir em André e não vou agir em Raquel. Não. Né? Ele age, ele envia o seu Espírito Santo, ele age em qualquer um de nós. Basta que nós possamos deixar esse Espírito Santo vir habitar em cada um de nós. Aí vamos lá, mais para frente um pouquinho. No capítulo 19, né? Outro detalhe interessante, né? Aí que vem é a igreja, que ela vai sendo criada na Antioquia, né? Porque mesmo com todas as perseguições que a gente já viu antes que vinha sofrendo, né? A perseguição com o Estevão, com tudo isso, mas a igreja, ela vinha crescendo, ela vinha sendo semeada, ela vinha sendo plantada, mesmo com toda a perseguição, mesmo com tudo que a igreja vinha passando, mesmo assim eles não se opuseram, mesmo assim eles não se calaram, mesmo assim eles continuavam semeando, mesmo assim eles continuavam falando. E
Aqui, deixa eu ver, o outro versículo também que eu queria frisar aqui com vocês. Um minutinho. Quando Barnabé, né, ele escutou aquilo tudo, né, tá no versículo 22. A notícia dessas coisas chegou ao ouvido da igreja de Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia. E vê a felicidade que ele tinha, e todos exortavam e perseveravam no Senhor com firmeza de coração. Então, eles se alegravam com o crescimento da igreja. Então, eles exortavam, né? Eles louvavam, eles agradeciam, porque a igreja estava crescendo. A palavra do Senhor estava chegando em mais cantos, né? Porém, quando os gentios ouviram a mensagem, algo surpreendente aconteceu. Um acolhimento de fé sem igual. E se viu entre eles e foi espontâneo. E várias pessoas se converteram. Né? Isso aqui quer nos ensinar que não devemos rotular jamais quem crê e quem não crê. Nem vamos nutrir expectativa. Né? A gente não pode, porque muitas vezes a gente rotula muitas pessoas. Lígia, ela crê, ela tem um padrão cristão. Então, ela está em Deus. Mas André não. André não segue nada daquilo. Então, a gente não pode rotular, a gente não sabe a vida das pessoas. A gente não sabe o que cada um tem. A gente não sabe de nada. E muitas vezes a gente rotula aquilo, né? Não, tal pessoa é isso. E não, e o que essa palavra vem nos dizer também é isso, que a gente não deve rotular. Né? Cada um ali tem ali o seu conhecimento, cada um ali tem a sua fé. E a igreja em Antioquia, né, mais outro ponto, ela só fazia cada vez mais crescer. E mais para frente vai dizer que Barnabé, ele desce para Tarso para buscar Saulo. E lembra que Barnabé, né, quem pode lembrar no estudo anterior, ele foi a primeira pessoa que acreditou em Pedro, ele foi a primeira pessoa que acreditou ali, né, em Saulo. Que foi lá no capítulo 6. Ele foi o que acreditou e que levou Saulo. E daí ele foi também agora chamar Pedro, né? Que não vai ser mais Saulo, se transformou em Pedro, para ir fazer esse trabalho importante também lá, que era de evangelização, que era de levar o Espírito Santo também àquelas pessoas, que era também de semear a palavra do Senhor. E por fim, lá no capítulo, no versículo 27 e 28, né? Aparece Ágabo. Ágabo, ele era um profeta. E que ele foi anunciar a fome que viria sobre aquele povo. Ele foi anunciar aquela fome. E o que me chamou a atenção é que quando ele anunciou aquela fome, quando ele anunciou tudo, lá no capítulo 20, no versículo 29, vem dizer: os discípulos resolveram, cada um conforme suas posses, enviar socorro aos irmãos das Judéias. Assim fizeram e enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, com aquilo que Ágabo veio falar sobre a fome, né? Ele veio dizer, então os discípulos começaram já a se precaver, eles já começaram já a mandar coisas para que não aquele povo não sofresse, né? E mandaram justamente por Saulo e por Barnabé. Tem alguma coisa a acrescentar? Só em relação a essa parte do arrebatamento. Vocês vê lá no versículo... Cadê aqui, meu Deus? No versículo... Cadê? No versículo 5. Eu estava orando na cidade de Jope e arrebatado em espírito tive uma visão, uma coisa da maneira de uma grande toalha presa pelos 4 pontas descia do céu até perto de mim. Minha gente, como o padre dizia ontem lá na missa, a gente precisa pregar o evangelho verdadeiramente, não criar moda, não montarmos pregações, ideologias, na verdade, ele quis dizer. E isso é o que Pedro fazia. Pedro fazia de maneira que o Espírito Santo, desde quando nós estamos estudando o início, sempre vem lembrando que é o Espírito Santo que age e faz. Mas a intimidade de Pedro era tão grande, era tão imensa, que
que ele foi arrebatado. Arrebatado é ser arrancado, é ser tirado de um lugar e colocado para outro. Como Nossa Senhora foi arrebatada. Como também também a gente estudou já em Atos dos Apóstolos, foi Filipe. Filipe ele foi arrebatado pelo Espírito, bem claro, o Espírito Santo arrebatou Filipe de um canto para o outro. Então, a intimidade que nós precisamos buscar. E lembrando também que nesse início que fala aqui, era justamente os circuncidados são justamente aqueles que vivem fielmente segundo as leis. Nós estudamos essa semana em Gálatas que Paulo foi exortar lá na Galácia justamente as pessoas que estavam vivendo segundo a lei de Moisés. E que é isso que esse povo também, aonde a igreja estava se iniciando, se propagando, as pessoas que viviam fielmente segundo as leis de Moisés. E é justamente a vivermos a lei de Cristo, é viver a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, que é onde nós seremos justificados pela nossa fé. Seremos salvos pela nossa fé, pela morte e ressurreição de Cristo. Vamos. Antes da gente passar para o 12, se alguém quiser falar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa aqui no 11, sinta-se à vontade. Começa os nomezinhos. Ninguém quer falar. Maria quer dizer alguma coisa, Tereza, Marcão, Edivânia, Marcelo, Alcira. Eu só queria comentar uma coisa aqui que eu estava em dúvida, né? Porque eu estou com duas Bíblias aqui e uma fala que quando Pedro estava em Jope, ele teve uma visão em êxtase. E a sua deve ser a Ave Maria também, né? Sua Bíblia. Né? É Ave Maria. Aí fala em arrebatamento, mas fala em arrebatamento em espírito. É só para chamar a atenção que não foi o arrebatamento do corpo, foi o arrebatamento em espírito, do espírito dele. Só isso, só para chamar a atenção, né? Porque senão a gente vai terminar pensando que ele foi arrebatado, né? O corpo foi, mas foi o espírito, quando ele teve a visão. Só esse detalhezinho. Deixa eu ver se puder dar uma lidazinha aí no versículo 5. Só para botar as coisas no campinho certo, né? Uhum. Mas o resto está tudo certo. Se eu tiver errado, puxa minha orelha, viu, André? Tá certo, não, tá certo. Então, vamos para o 12. Então, no final, vocês... Não, vai para o 12, não, que eu tenho um comentáriozinho para fazer aqui do versículo 15. Então, faça. Veja só, é quando André falou que a intimidade de Pedro era muito grande, tão grande de um jeito, né, que Pedro, como relata no 15 aqui, ele disse, olha, quando eu apenas comecei a falar, o que foi que aconteceu? Veio sobre todos eles o Espírito Santo. Aí, isso é que é intimidade, né, não, André? Com certeza. Intimidade, ele nem clamou, ele apenas começou a falar e o Espírito Santo já vem em conta dele. Deus é fantástico, né? O Espírito Santo, às vezes ele antecipa o que a gente está querendo e basta a gente estar aberto, como a Raquel falou, né? Mas aí justamente é como o Raquel falou mais um pouquinho para frente aí sobre a gente rotular pessoas. Pedro não era rotulado. Pedro era rotulado como uma pessoa muito ignorante. Então, a gente mais para trás, nós também estudamos que justamente Deus ele não apaga o passado, né? Ele cura o passado, transforma o presente e abençoa o futuro. Então, justamente o que o Espírito Santo agia naquele homem, na experiência e na intimidade. Ele sabendo que é pecador, Deus sabe, Jesus sabia quem era Pedro, a ignorância de Pedro, a limitação de Pedro, mas ele usava e ousava em Pedro, que como você no versículo mesmo diz, ao iniciar a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam. Então, o tamanho desse arrebatamento não é só a parte do Espírito, mas é a intimidade que tem, que é justamente você sair de si,
Você sair de si, você sair do seu humano e você ter uma intimidade com o Espírito Santo. Quantos profetas, quantos santos da igreja eram arrebatados pelo Espírito Santo em intimidade, entravam em êxtase. Teve santos que flutuavam no Espírito Santo, viam o próprio Jesus face a face. Então, era do tamanho da intimidade. Mas também muitos deles, eu quero também ser arrebatado, também quero flutuar no Espírito Santo. Mas, meu irmão, se você for ver as histórias do que eles passaram para ter essa intimidade com Deus, você ter essa intimidade no Espírito. Para poder chegar a esse nível, né, velho? Para poder chegar a esse nível, nós temos que caminhar um bocado, viu? Nós temos que queimar muito oração, viu? Queimar muito nossas horinhas. Queimar muito caldo no espírito. Lígia, Você quer que eu leia? vamos ler o 12. E depois, no final, se alguém quiser falar mais alguma coisa quando a gente terminar, aí fala. Hoje tá bom, tá quente. Eu tô com saudade. A gente passou esses dias, né, daquele jeito, mas a gente matar a vontade agora. É Atos 12. Deus defende seus fiéis. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Herodes o prendeu e o lançou na prisão, encarregando para guardá-lo 16 soldados, divididos em 4 grupos. A intenção de Herodes era apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Então Pedro era vigiado na prisão. A igreja orava intensamente a Deus em favor dele. Estava próximo o momento de Herodes apresentar Pedro ao povo. Nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam diante da porta. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: Levante-se depressa. E as correntes caíram das mãos dele. O anjo lhe disse: Aperta o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez. E o anjo continuou: Vista o manto e siga-me. Ele saiu e o seguia, sem saber se era real o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava estar tendo uma visão. Passaram então pela primeira e segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo, para eles. Saindo, seguiram por uma rua e de repente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu queria fazer comigo. E tendo compreendido, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Aí muitos estavam reunidos e oravam. Bateu a porta de entrada e uma empregada chamada Rode foi abrir. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que nem sequer abriu a porta. Em vez disso, entrou correndo para contar que Pedro estava aí, diante da porta. Eles disseram: Você ficou louca? Mas ela insistia que era verdade. Então disseram: Deve ser o anjo dele. E Pedro continuava batendo. Quando finalmente abriram e o viram, ficaram espantados, fazendo com a mão sinal para que ficasse calados. Pedro lhe contou como o Senhor o havia tirado da prisão. E disse ainda: Contem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo daí, seguiu para outro lugar. Ao amanhecer, a confusão não foi pequena entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro? Herodes mandou buscá-lo e, como não o encontrassem, interrogou os guardas e ordenou que fosse executado. A seguir, desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava muito irritado com os tiros
os tírios e sidônios. Então, eles, de comum acordo, se apresentaram diante de Herodes após convencerem Blasto, o camareiro do real. Pediam a paz, já que a região deles recebia mantimentos do território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu com os trajes reais, tomou seu lugar na tribuna e fazia um discurso, quando o povo começou a clamar: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não glorificou a Deus, e comido por vermes morreu. E a palavra de Deus crescia e se difundia. Depois de realizar seu mistério em Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram levando consigo João, também chamado Marcos. Que Jesus. Amém? Pode fazer aí, Lígia, seu resumo. Pode dizer aí. Herodes, ele sentia, né, o Todo-Poderoso, que todo mundo devia obediência a ele. Não é isso? Então, ele não esperava que sua autoridade não tinha poder algum de frustrar os desígnios de Deus. Pois, enquanto mantinha Pedro preso, milhares de cristãos estavam elevando aos céus as suas orações a favor do apóstolo Pedro. Enquanto havia um exército de irmãos em oração intercedendo por ele, a sua confiança em Deus, a confiança de Pedro em Deus e as orações dos irmãos provaram ser as armas mais fortes, mais poderosas contra o inimigo. Que isso é o que nós vemos na nossa realidade, né? Quando nós postamos os nossos joelhos no chão, pedindo alguma coisa a Deus e que nós somos atendidos. Então, o destino de Herodes, no entanto, nos confirma que, assim como Deus envia anjos poderosos para proteger seus filhos, também envia como justiceiros de seu povo. Pois, enquanto um anjo foi enviado para libertar Pedro, um anjo do Senhor foi enviado para ferir Herodes, que morreu comido por vermes. Deus nos mostra que no fim da história do mundo, nós façamos parte dos 7.000 joelhos que se postam perante aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes de água, e que a voz do Espírito Santo nos conduz à eterna liberdade. Amém. Amém. Pessoal, nesse capítulo 12, né, como Lídia já falou, ele é a continuação da perseguição da igreja, que a igreja vem sofrendo, né, que em Atos, em Atos o que mais a gente vê é essa perseguição da igreja. Mesmo vindo da né? paz, que é no capítulo 9, viu? Capítulo 9 diz: a igreja, entretanto, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Menos no 9, né? Mas no restante, a gente só vem vendo que só a igreja vem só sendo perseguida. E que fala muito conosco sobre fé e o agir de Deus, né? Herodes, ele estava perseguindo a igreja, e ele aí a gente vê logo no iniciozinho que ele matou Tiago, né, a espada, e prendeu Pedro. Né? Muitas vezes alguém está numa situação em que a gente não pode fazer nada, né? Às vezes assim, chega alguém, né, e está naquela situação de que a gente não pode fazer nada. Mas a gente tem uma coisa que a gente não pode fazer nada fisicamente, mas a gente pode fazer algo na nossa oração. E daquele mesmo jeito, né? O que me chamou a atenção aqui nessa palavra é que Pedro foi preso e eles ficaram rezando. E se a gente for ver, que diz, a igreja orava sem cessar. Tem um versículo aqui que diz, eu não esqueci de anotar, né? Que eles ficaram orando sem cessar. Eles continuaram ali rezando. Né? Então, do mesmo jeito é a gente. Às vezes a gente tem alguém do nosso lado em que a gente não pode fazer nada, mas a gente pode. A gente não pode fazer nada ali fisicamente, mas a gente pode orar sem cessar. E mais uma vez vem dizer, né, que eles estavam todos unidos, como vários outros vem dizendo, né, que desde o início eles vêm sempre unidos, rezando, sem cessar. A mesma oração, a mesma unidade, o mesmo sentimento. Aí vamos lá, do versículo 6 ao 11, vem falar, né, que o anjo, ele libera Pedro.
né? Os irmãos estavam ali clamando e o anjo viu aquele sofrimento, o Deus viu aquele sofrimento, viu o clamor daquelas pessoas e libera Pedro ali, né? Manda o anjo e abre. E a palavra vem dizer a quantidade de guardas que tinha, a quantidade de portões, de tudo que tinha, né? E mesmo assim, ninguém viu, ninguém sabe como foi que depois, assim, mais para frente, vai ver que os próprios soldados, eles não sabiam como foi que Pedro tinha saído dali, porque ninguém viu aquilo, ninguém sabia, né, de como tinha sido liberado. E outra coisa que eu achei interessante é que Pedro, quando ele sai, né, aí ele foi para a casa de Maria. E quando ele chega lá batendo tudo para falar, o espanto do povo, né? O povo estava rezando, pedindo por ele para que ele fosse liberto. Porque Pedro já ia ser morto. Mas ao mesmo tempo eles não acreditavam, não viram. E que interessante, que muitas vezes a gente reza também, pede as coisas, mas a gente também muitas vezes não acredita que o Senhor pode fazer, né? E isso me chamou muita atenção. Eu disse, meu Deus, aquele povo estava rezando, estava clamando, estava pedindo ali para que Pedro fosse liberto. E o Senhor fez, e mesmo assim eles ficaram espantados, eles não acreditavam que Pedro tinha sido libertado, né? E eu fiquei pensando, eu digo, imagina a cara do povo quando viu, né? Sem acreditar, não. Mas se for parar para o outro lado, tu não estava rezando por isso, porque tu está espantado. O Senhor fez, o Senhor agiu ali. E eu achei muito interessante. E depois, mais para frente, a série está dizendo que vai acabar, minha gente. Vamos para o outro link. Eu vou mandar para a Alzira e já está no grupo o link. Vamos lá para o outro. Aí a gente termina. E vou mandar para a Tere também. Eita Deus! Eita Deus! Ô, glória! E aí, meu filho, tudo bem? Todo mundo. Vamos lá. Vamos conseguir sair fora. E depois, né, Herodes, quando soube, né, que Pedro tinha fugido, ele matou também os seus soldados. Bicho ruim. Miserável. Horrível. E assim, o livramento de Pedro foi tão espetacular que a própria igreja que orava não Não teve, acredito. né? Não acreditou de início. As 10 loucas chamaram a criada. Então, isso é que a gente traga para a nossa realidade. Quantos não são os milagres que rejeitamos por estarmos com o coração endurecido, né? Aí perdemos a chance de dar a glória a Deus e sermos abençoados. Aí você tira pela medalha milagrosa, que tem na sua imagem, tem os raios luminosos e os não luminosos. Os raios luminosos são aquelas graças alcançadas. E os não luminosos são as graças que o povo deixa de pedir. Prossiga, bebê. Posso prosseguir? E
Aí mais para frente, né, a gente vê que Herodes, ele era uma pessoa que ele não temia a Deus, né? Ele oprimia o povo sem a menor compaixão. E isso fez com que o Senhor ali, né, mandasse um anjo para feri-lo. Porque Herodes, ele foi aclamado como um Deus ali naquela hora, né? O povo começou aclamando ele como um Deus. E daí terminou ele sendo ferido, justamente por conta disso, porque ele não temia Deus, ele não dava as honras, ele não dava a glória a realmente quem merecia. E eu anotei aqui um negócio que eu queria deixar isso como uma reflexão para a gente levar para a nossa vida diante dessa palavra, né? Devemos sempre lembrar do nosso lugar em relação a Deus. Como assim? Nós somos criaturas, não somos o Criador. Isso é para anotar, viu? Anote, minha gente. Anota, Né? anota, Nós somos escreva. criatura, não somos Criador. Nós somos filhos, não somos pai. Somos servos e não somos Senhor. A gente é servo, a gente não é o Senhor. Né? E que a gente não se deixe levar pelo nosso ego, levar pelas coisas, para a gente não cometer esse mesmo erro, né? Que Herodes ali, ele estava se achando o Deus, né? Para que a gente também não possa deixar que esse ego venha sobre nós, para a gente não ter o mesmo erro e para a gente realmente dar glória a Deus por todas as coisas que acontecem conosco. A gente tem que dar glória a Ele, né? Então era isso que eu queria assim frisar bastante nessa. Nós somos criatura, não somos criador. Nós somos filhos, não somos pai. E nós somos os servos, não somos Senhor. E é isso, assim, essa mensagem que eu queria deixar, que a gente tomasse posse dessa palavra, né? Porque tanto no 11 como no 11 também vem falar, né? Que a gente não deve rotular pessoas, não deve rotular nada. E esse 12 é justamente isso, para que a gente não faça o mesmo papel que Herodes fez, né? De querer ser o Deus, de querer ser o mais. Não, a gente somos servos do Senhor. Esse ato dos apóstolos, ele vem mostrar como é ser servo. Tá ligado? Não sei se vocês já entenderam, a gente, trazendo para nossa realidade de hoje, muitas pessoas rotulam porque eu só vou para a missa de Padre Marconi, porque Padre Marconi é um cabo ungido do Espírito Santo. Mas não vou para a missa de Padre Ayrton, porque eu acho Padre Ayrton muito isso, aquilo, outro. E a gente esquece que não é o padre que faz a celebração, não é o padre que é dono do Espírito Santo, não. É só mais um instrumento usado por Deus. E mais uma vez, esse ato dos apóstolos, nesse capítulo 11 e 12, vem nos mostrar o nosso chamado. Nós somos uma igreja que temos que estar assíduo na oração. A nossa oração tem que ser unida, a nossa oração tem que ser constante, a nossa oração ela tem que ser justamente aquela, uma palavrinha que eu disse mais para trás um pouquinho, que os apóstolos, eles rezavam em sintonia. Então, justamente, não era justamente eu botar a minha oração, o meu eu, o meu fazer, o meu pregar, o meu cantar, não. Unido na ação do Espírito Santo, a qual nós somos chamados. E eu digo a vocês que nós já provamos de vários milagres quando nós nos juntamos para rezar pela vida de alguém, pela alguma intenção. O maior exemplo que nós temos hoje aqui é Vanessa. Quem lembra que Vanessa de Branquinha, o que nós movemos em oração para Deus levantar aquela mulher. E hoje ela está aí. Beleza, ela está bem hoje, graças a Deus, tem os seus problemas da sua saúde, mas Deus ressuscitou. Gente, ela estava praticamente morta. Era só Deus na causa. Era só o que a gente podia fazer. Nós nos unimos como fizeram a igreja daquela época fez em favor de Pedro. É o que nós devemos fazer todos os dias, estarmos unidos no mesmo espírito, numa mesma canção, em uma só voz,
E a nossa oração principal, isso eu aprendi, eu não esqueço mais. Eu não sei se Marcelo e Jaque vão lembrar disso que eu vou dizer. A gente aprendeu num domingo que a nossa oração, ela tem que ser uma só. E ela é uma só. O nosso desejo de ver Jesus. A sua oração, a partir de hoje, ela tem que ser uma só. A minha oração tem que ser igual a de Maria, que é o desejo de querer ver Jesus. A oração, o padre dizia assim, a oração que a igreja, vocês sabem qual a oração que a igreja faz, e todo, aí, o povo querendo dizer, é isso, é aquilo, é em favor dos pobres, é em favor não sei de quê, é em favor não sei de onde, é uma só. A oração de todo cristão, católico, apostólico, romano, é o desejo de querer ver Jesus. E aí, você agora fala, minha gente, senão nós saímos falando aqui e não deixa para você falar, não. Vamos começar por minha gente, deixa eu só dizer assim, foi uma breve partilha, minha e de Lígia. Breve não. Certo? Breve vai ser a lapada que vai levar. Nós passamos, mas agora também que vocês também possam falar,